Fala, meu amigo gestor de frota! Estamos aqui mais uma vez. Eu espero que você esteja bem, sua família e a operação também. Hoje, no nosso programa, vamos tratar sobre um assunto muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre a Jari. Eu estou aqui com o Guilherme. Guilherme, fala aí com nossos amigos gestores. Bom dia, boa tarde, boa noite, gestor de frota. Não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas estamos aqui mais um dia para poder levar conhecimento para vocês. E é isso. Bacana. Bom, pessoal, para a gente tratar sobre esse assunto, a gente trouxe um especialista, tá? O Paulo Fernando Garcia está aqui conosco. Paulo, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você. Bom dia, tudo bem? Tudo Bom dia a bem? todos os colegas transportadores de carga, os gestores de frota. É uma honra estar aqui com vocês falando sobre o tema de Jari, falando sobre transporte em geral. É um tema que eu gosto muito. Eu sou filho de caminhoneiro. Eu nasci dentro da boleia de caminhão e cresci fazendo isso, né? Foi a minha primeira profissão e é uma profissão que eu considero com muito carinho até hoje. Considero como uma primeira profissão. Sim. Hoje eu sou advogado e até em função dessa minha experiência como caminhoneiro e tal, eu ingressei no Exército aos 18 anos e fui trabalhar no setor de transporte do Exército, né? Eu fui motorista primeiro, depois eu acabei fazendo curso de formação de sargento mecânico, especializado na área de logística. Eu me tornei sargento do Exército aos 20 anos e logo assumi a gestão de frota no Exército Brasileiro, no 2º Batalhão de Guardas, em 1985. Então eu já continuei a minha carreira na área de transporte lá dentro, onde eu tive a oportunidade de aprender muito. Eu fiz os cursos todos que a instituição me ofereceu e eu lidava lá com cerca de 65 viaturas, caminhões e tal. Geralmente os caminhões do Exército são para transporte de tropa mesmo, né? Sim. Mas toda aquela questão da formação dos motoristas, a manutenção preventiva, a gestão do setor de transporte geral era feita por mim mesmo, apesar de muito jovem. Eu fui muito bem sucedido nessa tarefa. Saindo do Exército, em função dessa experiência, eu acabei trabalhando na Coca-Cola e tal. E depois disso, eu me tornei instrutor de trânsito pela paixão, né? Até porque eu tive uma amiga que tinha uma autoescola e ela precisava de um instrutor lá. Então me habilitei como instrutor de trânsito, até hoje eu sou instrutor de trânsito habilitado aqui pelo Detran de São Paulo. E trabalhei com seguros, acabei, em função de toda essa experiência, que eu trabalhei como auditor de sinistros. Que bacana. Trabalhei. No Exército também eu trabalhei como perito em casos de acidentes. Eu acabei me tornando perito em acidentes de trânsito. Depois, na iniciativa privada, saindo do Exército como auditor de sinistros, trabalhei em algumas seguradoras grandes. Depois disso, voltei para o transporte, me tornei transportador novamente. Viajei o Brasil inteiro, abri uma transportadora com meus irmãos, então fui sócio de uma transportadora. Então viajei, né, na boleia de caminhão, dirigindo, então conheço tanto a parte da gestão de manutenção de frota, a gestão administrativa de uma frota. Legal. O fato de lidar com os funcionários, com os operadores todos. E depois disso, cansei um pouco, porque Cansativo. a vida do empresário no Brasil difícil. não é nada fácil, né? E para descansar eu acabei indo parar na administração pública. Eu entrei no DENIT, no Departamento Nacional de Infraestruturas e Transportes. Até por ironia do destino, por muitas vezes quando eu passava na frente do DENIT ali, pilotando caminhões carregados, eu passava às vezes indignado, xingando ali, bravo, porque eu a partir daqui do comecinho da Dutra, saindo de São Paulo, eu enfrentava aí 2, 3, 4 mil quilômetros de estrada e às vezes por estradas muito mal conservadas, né? Sim. Buraco, etc. e tal. Todas aquelas dificuldades das estradas brasileiras que quem transporta conhece. E eu costumava passar ali xingando, né? E eu cheguei até a profetizar um dia que, olha, incrível. Eu cheguei a dizer assim, olha, um dia será que eu vou ter que entrar aí do DENIT para poder melhorar as rodovias federais, né? E olha, por incrível que pareça, num determinado momento abriu o concurso, eu prestei concurso e acabei indo parar no DENIT. Bem legal. Onde logo no começo eu virei presidente de Jari,
pouco tempo depois de ter ingressado no DENIT como técnico de infraestrutura de transportes, eu até pelo meu conhecimento anterior, pela minha formação como instrutor de motoristas, teórico e prático, eu fui parar na presidência de uma Jari, da primeira Jari Federal aqui de São Paulo, e fiquei por 2 mandatos lá como presidente da Jari. Depois me formei em Direito e como advogado passei a atuar em causas como de acidente de trânsito, que é uma área que eu me identifico bastante, e estou aí até hoje. Muito Poxa, legal. show de bola, cara. Fez de Muito tudo um bacana. pouco, né? E eu tenho certeza que muitos gestores já se identificaram com diversas Demais. coisas aí que você falou. E, poxa, muito bom. Que experiência, que experiência. Bom, Posso? pode começar, vai lá. Muito obrigado. Paulo, vamos lá. O que é a Jari? Bom, a Jari eu costumo dizer que a Jari é uma instituição das mais bonitas, uma instituição de cidadania, de exercício da cidadania, né? Onde o cidadão pode se defender de uma penalidade administrativa de trânsito aplicada por agentes do Estado, agentes da autoridade de trânsito. E a Jari ela é composta por cidadãos também, por representantes da sociedade, além de um agente do órgão que aplica a penalidade, ela também é composta por pessoas da comunidade, geralmente, até pela legislação, pessoas que têm alguma ligação com o trânsito, né? Então é uma oportunidade de exercício de cidadania e também uma oportunidade do cidadão não precisar recorrer ao judiciário. É uma junta administrativa de recursos de infrações, onde as pessoas que eventualmente forem penalizadas ou multadas, recebeu aquela multinha, aquela notícia desagradável em casa, pode ter a oportunidade de recorrer e eventualmente, se comprovar ali a sua razão, você pode anular aquela penalidade. Entendi. E a Jari, o Paulo, ela é... Cada lugar tem a sua Jari? Como que é? Ela é estadual? Ela é federal? Somente os órgãos executivos rodoviários que possuem Jari, né? Então, tem nas 3 esferas da administração pública, no governo federal, no governo estadual e nos governos municipais. Então, ela é dividida aí entre esses 3 entes da federação. E quem aplica penalidade, quem tem autoridade para aplicar penalidade, tem que ter ali uma junta, tem que manter uma junta administrativa. É importante dizer que a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, a Jari, ela não é um órgão público. Ela é mantida por um órgão público, mas ela é um órgão da cidadania, de representação da cidadania mesmo. Geralmente ela tem um representante da administração pública, mas a maior parte da composição da Jari é de pessoas da sociedade, de representantes da sociedade. E ela tem autonomia, né? A Jari não, ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, a Jari ela tem total autonomia para decidir, ela não está vinculada em termos ela não está subordinada a nenhum órgão da administração. Ela é totalmente livre para decidir conforme a justiça. Poxa, interessante. Muito interessante, totalmente diferente do que eu imaginava. E as pessoas confundem muito isso, né? Geralmente tem uma grande frustração das pessoas, né? Que é comum, às vezes, a pessoa faz um recurso de multa e ela não obtém sucesso. Então ela fica ali um pouco frustrada e até imagina que aquilo ali não é uma coisa feita para enganar. Mas a verdade é que a Jari é uma instituição muito séria, geralmente ela é composta por pessoas sérias, estão sujeitos a erros, Sim. mas ela é feita para fazer justiça. Eventualmente alguém pode ser injustiçado, mas a maior parte das vezes, quando o cidadão tem razão e consegue demonstrar isso, daí a importância de saber manejar um recurso administrativo, quando ela consegue demonstrar a sua razão, realmente a sua penalidade é anulada. Poxa, bacana. Na sua opinião, assim, qual que é o maior benefício da Jari? Na minha opinião, é evitar mesmo recorrer ao judiciário, que é bastante caro, né? No judiciário, para você, apesar que agora nós temos os juizados especiais de fazenda pública, que até permite o cidadão mover uma ação contra o governo sem a necessidade de advogado, isso é meio custoso, trabalhoso.
Então a Jari é uma possibilidade de você resolver ali na via administrativa de uma forma bem simples. E qualquer pessoa pode fazer um recurso administrativo, ele é até bem simples de fazer. Entendi. Poxa, bacana. E como você falou, tem em todas as esferas, né? Municipal, estadual e federal. E a gente tem vários órgãos autuadores, né? DER, Prefeitura, PRF. No caso, se eu estou em um município, esse município tem o DER e eu recorro na Jari, tem a Jari do órgão ou a Jari daquele município vale para todos os órgãos daquele município? Você quer complementar? Não. Olha, quando você é notificado, o certo é que você receba ali em 30 dias no máximo, né, uma notificação. Essa primeira notificação, ela é uma notificação de autuação, onde você pode fazer uma defesa prévia e tal. Então, normalmente, o órgão que te atua, ele te envia essa notificação e aí você tem que observar para recorrer na Jari correta. Até é possível você recorrer em outra Jari. Existe essa possibilidade. E essa Jari que receber o recurso, pelo princípio da fungibilidade, esse é um nome não é muito comum, mas nada mais é do que você trocar o errado pelo certo. Você recebeu um recurso ali, não é para você, a Jari que recebeu esse recurso deveria, né, em tese, encaminhar para a Jari correta, que é competente para apreciar aquele recurso. Só que esse caminho é um caminho longo, tortuoso, e às vezes a gente não recomenda. Tá? Recomendo que a pessoa observe a Jari correta para recorrer e ali as instruções estão na própria notificação de atuação ou na notificação de penalidade. Maravilha, aí, ó, gestor de frota recebeu lá a notificação, vai recorrer, olha o endereço certinho para você conseguir ter sucesso aí nesse recurso. Legal. E você quer mandar mais uma? Tá tranquilo? Eu quero. Quais os procedimentos necessários para poder entrar com recurso na Jari? Existem alguns documentos que são fundamentais que sejam juntados ali, né? Para você comprovar a legitimidade, quem é dono do veículo, né? Tem que juntar ali alguns documentos. Se for uma empresa, tem que juntar os documentos da empresa, no caso do veículo que está em nome da pessoa jurídica. Sim. Se for pessoa física, junta os seus documentos pessoais, cópia do documento do veículo e tal. Nem é necessário a cópia do documento do veículo, porque o próprio órgão autuador tem os dados do proprietário. Certo. Mas geralmente a gente recomenda que se exagere. É melhor exagerar um pouquinho para mais do que para menos, né? Sim. Você tem que ser o interessado, né? Se você não é dono do veículo, né? É bem comum, às vezes a pessoa está com um automóvel emprestado, apesar que hoje em dia existe a possibilidade de indicar o condutor, o principal condutor, né? Sim. Mas o ideal é que aquela pessoa que foi autuada é que faça o recurso em nome dela e até o proprietário do veículo. Então junta ali os documentos que você para que você possa comprovar a sua legitimidade, a propriedade do veículo, ou que você foi o condutor autuado. Né? Se você tem autorização para conduzir o veículo, você tem que juntar essa autorização, se você não for o proprietário, e eventualmente alguma prova daquilo que você pretende alegar em sua defesa. Certo. E nesse caso, onde que as pessoas mais erram? Elas erram na parte de documentação? Elas erram... Onde que elas mais erram? Essa é uma excelente pergunta, né? Quando a gente trabalha numa Jari, a maior dificuldade é lidar com digamos assim, com o despreparo das pessoas para escrever mesmo, para contar a história, né? Então é comum que as pessoas não sejam objetivas. Então, resumindo, quando você vai fazer um recurso, é importante que você seja bem objetivo e resumido, sucinto. Sim. Se esticar muito a história, começar com uma conversa... não tem tempo para isso. Aquela conversa comprida, ou se a pessoa começar a ler ali, já ter dificuldade de entender aonde você quer chegar, você já começou a perder, né? Porque as Jares trabalham geralmente com um volume de serviço muito grande. Né? Então ali os integrantes, os membros da Jari, eles não têm tempo de ficar lendo uma história muito comprida. Então o ideal é que você resuma ao máximo. Né? E quando você não tem razão, não adianta ficar com conversa comprida que não vai resolver. Né? Então o ideal é você ter objetividade do que você vai escrever
para que você também tenha a oportunidade do seu recurso ser lido ali rapidamente e tal. Tem uma chance maior. Interessante. Presta atenção nisso também, gestor. Não vai querer contar ali. Seja objetivo, breve. Mostre o seu lado ali, a sua versão. Se tiver razão, tá tudo certo. Até, às vezes acontece a gente receber recursos elaborados por colegas advogados, né? Quando o colega ele é versado, já é acostumado a lidar com recursos administrativos de jare, ótimo, o recurso vem muito bem. Mas às vezes o colega não é habituado a fazer os recursos específicos de jare, e aí ele vem com todo aquele juridiquês, toda aquela jurisprudência, 8 páginas e tal. Isso praticamente inviabiliza a apreciação ali do recurso, porque isso não é legal. Então, mesmo sendo feito por advogados ou por pessoas comuns do povo, é importante que o recurso tenha bastante objetividade. Quanto o menos é mais. Sim. Poxa, interessante, tá vendo? Até advogado erra também. Nesse caso, não precisa de tanto. Legal. E quanto tempo dura, tipo, um processo desse, um recurso desse? Tipo, a pessoa foi lá, abriu um recurso na jare, ele corre por quanto tempo até Até chegar ao resultado, né? A legislação prevê que tem um prazo ideal, né? Para você julgar o recurso, que seria de 30 dias, a 60 dias, se eu não me engano. Eu não vou aqui me ater ao prazo legal agora, mas tem um prazo legal, isso a gente pode confirmar na legislação, e se a jare não cumprir esse prazo, esse recurso é passível de ser anulado. O fato é que às vezes ninguém tem tempo para acompanhar o julgamento, o prazo disso, né? E é a duração razoável do processo administrativo. Não pode demorar. Tem que ter um prazo razoável para isso. Se eu não me engano, é 60 dias. Até 60 dias para você ter a resposta. E aí, como que você tem um caminho, um canal para ele monitorar isso? Ele recebe quando ele entra com recurso? Protocolo? Sim, tem. Aos poucos a administração pública está digitalizando todos esses processos, né? Eles estão se tornando processos eletrônicos, aí muito mais fácil do cidadão acompanhar. Mas antigamente era tudo no papel, né? E nem sempre o cidadão ficava sabendo, nem sequer ficava sabendo do resultado do julgamento do seu recurso administrativo. Às vezes ele é obrigado a ir até a junta ou fazer uma solicitação nesse sentido, né? Então, eu acredito que aos poucos as administrações públicas vão tornar mais fácil o acesso do cidadão. Mas a jare é obrigada a comunicar o resultado do recurso administrativo. Certo. E aí, a partir daí, você tem um prazo também para recorrer, inclusive, à segunda instância. Isso que eu ia perguntar também. Até quando, até aonde, né, o gestor ele pode recorrer, até que momento? Poxa, já foi o tempo de notificação, virou multa, penalidade, e aí? Paga, não paga? E posso recorrer? O que dá para fazer? Esse tem um universo pantanoso também da questão das multas, né? É muito comum, exemplo disso que vocês estão comentando, quando você precisa transferir ou licenciar um veículo e você tem uma multa lá que está para ser um recurso administrativo de uma multa que está para ser julgado. Sim. E você acaba sendo obrigado a pagar. Não deveria ser assim, mas você acaba sendo obrigado a pagar para poder licenciar o seu carro ou fazer a transferência, né? Infelizmente essa injustiça ainda acontece, né? Mas o certo seria a multa ter o efeito suspensivo para que você pudesse preservar ali o seu direito e até que ela fosse julgada. Então, isso realmente ocorre bastante. Você poderia repetir a sua pergunta, Guilherme, para ver se eu não me perdi na resposta? Não, ele perguntou quantas instâncias. Sim, isso que eu estava esquecendo. Você tem 2 instâncias, né? Em alguns casos aí você pode até recorrer ao CONTRAN, em alguns casos conforme a penalidade, tem algumas previsões para isso. Mas a regra é 2 instâncias na via administrativa. Passou disso, você tem que recorrer à justiça. Ainda é possível que o seu pleito seja apreciado no judiciário. Indo para a justiça vai levar muito mais tempo, né? Provavelmente. O problema da justiça acaba sendo o custo, né? Para você manejar uma ação judicial, às vezes uma multa de R$100 e poucos, né? A maioria acaba pagando. Mas a gente está aqui. Nem vale a pena, né?
Não, nós estamos aqui pensando, imaginando uma multa só, 2, 3, que sim. não ultrapassem R$ 1.000, Exato. né? Exato. Mas já existiu casos, por exemplo, teve uma época que havia um rigor muito grande na multa por excesso de peso por eixo, né? Sim. E a maioria dos ônibus rodoviários carregam cargas nos seus bagageiros, né? Sim. Em algumas linhas, até bastante. E acabava tendo excesso de peso no eixo dianteiro, isso era bem comum. Então, isso aqui, imagine uma empresa rodoviária, uma Cometa, uma empresa grande, uma Breda, que tem centenas de ônibus circulando por dia, né? Uhum. E levando carga e Multas. sendo autuado por excesso de peso no eixo, né? Isso acabou sendo corrigido, hoje está um pouco diferente, mas uma empresa rodoviária com uma frota muito grande pode sofrer muitas penalidades. E havendo aí realmente uma verificação de uma injustiça, até quando, após julgado pelas Jares, é possível recorrer ao judiciário e aí você junta todos esses casos, se eles forem idênticos, ainda que sejam em locais diferentes, mas por uma razão justa, você pode recorrer ao judiciário, isso vai compensar. Mas para o cidadão comum, uma multinha, 2, que o valor não ultrapassa R$ 500, fica inviável recorrer ao judiciário. Apesar, como eu disse aqui logo no começo, né, agora alguns estados, alguns tribunais têm o juizado especial da Fazenda Pública. E aí, o juizado especial, você não precisa de advogado na primeira instância. Então, dá para você exercer ali o seu direito de recorrer ao judiciário sem advogado. Isso é interessante. É interessante que até mesmo as empresas podem recorrer a esse ao judiciário, observando essas normas aí conforme a lei. Poxa, que bacana. E acontece, vamos supor, acredito que na primeira instância a pessoa não escreveu direito, não soube se expressar e tudo mais, e aí pode ir para a segunda instância e pode ganhar. É possível de reverter, sim. É bem verdade que é difícil, né? Geralmente, mesmo quando um cidadão não se expressa muito bem ali, você verifica o membro da Jari, que é o julgador, o relator, ele verifica que houve uma injustiça, independente do recurso ter sido bem elaborado, se aquela injustiça está muito fácil de verificar, ele anula. Ele anula a penalidade. Isso é bem comum, isso acontecia muito com a gente lá. Às vezes, por exemplo, o cidadão alegava lá, mesmo com toda a dificuldade, que não tinha sinalização, e a gente já tem conhecimento que aquele trecho está sem a sinalização adequada, ou a gente consultando a área de engenharia, a área de operações rodoviárias, verifica que realmente aquela sinalização está ausente, independente aí da boa articulação do recorrente, a gente cancelava a penalidade. Então, é claro que quando a gente recomenda um texto resumido, bem objetivo, sim, que é para facilitar o trabalho, a vida de todo mundo. É interessante isso, porque querendo ou não, às vezes tem a impressão de que nunca o órgão, por acreditar, é o órgão público, nunca eles querem ajudar, né? Não, eles não querem ajudar, mas existe esse trabalho, sim, lá dentro, sim, existe essa parte de comunicação. Poxa, olha lá, será que tá certo? Pô, já tem alguma ocorrência? E é interessante, a gente tem que ver também por esse lado, porque senão a gente só fica naquela questão, não, por eles. Eu sei que é difícil, às vezes, a sociedade ter essa visão, né, de que o membro da JAR ali trabalha com boa vontade, mas trabalha sim. É bem verdade que o volume de serviço às vezes atrapalha, erros acontecem, né, errar é humano. Quando você, sim, tem um volume de trabalho muito grande, um volume, sim, de recursos muito grande para analisar, cai um pouco da qualidade. Eventualmente pode passar alguma coisa. Mas aí, o que eu notava quando eu estava na presidência da Jari era uma boa vontade mesmo dos membros de fazer justiça. Então, quando tinha alguma dificuldade ali, por exemplo, radar, um registrador de excesso de velocidade lá, de velocidade da rodovia, que está com problema, ou uma falta de sinalização, ou alguma situação em que até que o membro já conhece, porque tem situações que são recorrentes, né? O pessoal da Jari faz questão de dar razão para o recorrente, né? E acontece muitas vezes de condutores serem multados, ele não é uma autuação justa, mas ele não recorre.
E aí se dá melhor aquele que aproveita a Sim. oportunidade de exercer o direito de Vai recorrer. para cima Total. e quer resolver. E no caso que nem você falou, Paulo, no caso que ele está recorrendo, mas tem que licenciar, pagou, aí no final a Jari foi lá e deferiu, deu razão para ele consegue reembolsar esse valor? Consegue. E tem o direito de reembolsar. Na prática é um pouco trabalhoso, né? Mas Mas sim, consegue sim. tem os caminhos, vai levar um tempo, mas Tem que fazer um requerimento nesse sentido, juntar a prova ali de que ele pagou a multa e depois ela foi cancelada, né? Porque já pagou. É difícil você pegar dinheiro de volta depois que ele entrou no caixa da Ah, administração sim. pública. Dá trabalho. Às vezes o trabalho não compensa o valor, mas é um direito do cidadão. Eu sempre recomendo sempre vai atrás dos seus vá direitos. atrás do seu direito. E eu acho que já aconteceu. Eu trabalhei um tempo no Detran e acontece. A pessoa bater lá na Jari, ó, quero meu dinheiro de volta. Não, mas não é aqui não, mas eu quero meu dinheiro de volta. Acontece às vezes, né? Acontece. Tem que respeitar as formalidades, né? O cidadão vai lá na Jari, não é comum a Jari atender os recorrentes. Isso não é praxe, não é um padrão do procedimento. A Jari não atende, não conversa com as pessoas. O relacionamento da Jari com a cidadania, ou com os recorrentes, com os condutores, infratores, é todo formal, é todo por meio de documentos. Então não adianta o cidadão querer ir lá e conversar, né, fazer sua defesa verbal, Verbal que não funciona que assim. ele não vai ser atendido. Geralmente ele não vai ser atendido. Eventualmente pode até acontecer. E essa entrega de documentos, ela funciona como? É por e-mail ou vai até um posto da Jari, entrega? Como que funciona? Olha, cada jário, cada órgão executivo rodoviário pode ter um jeito ali que ele mesmo comunica através do seu site e tal. Mas o padrão é a via formal pelo correio. É o jeito mais certo. Algumas situações você pode protocolar no balcão. Se você vai lá na Polícia Rodoviária, tem um setor de protocolo. Você vai no DENIT, tem um setor de protocolo. No DR, a mesma coisa. E nas prefeituras, a mesma coisa. Se você for protocolar lá no balcão, eles são obrigados a receber. Tá? Certo. Mas preferencialmente é pelo correio mesmo e com AR, sempre com AR, né? Sim. Então tem um caso do meu irmão que ele sofreu uma série de penalidades e ele não era o condutor. Era um caminhão que estava trabalhando um funcionário. E o meu irmão, ele mandou aquela indicação do condutor, diversas, umas 5 ou 6 infrações. Só que ele mandou por correio por uma correspondência simples. O que aconteceu? Não se sabe se isso foi extraviado, sabe Deus o que aconteceu. E ele acabou perdendo a carteira dele por excesso de pontos, né? E ele não tinha documento para provar que ele mandou Pelo correio. para o lugar certo. Então, Nossa. a gente sempre recomenda que seja com aviso de recebimento. Poxa, eu vi que eu tenho uma dúvida aqui, eu acho que eu estou enganado em uma questão. Eu pensei que primeiro você recorria junto ao órgão, e se você perdesse no órgão, você recorria à Jari. Mas, pelo que eu entendi, a Jari já está ali dentro do órgão no primeiro momento. Então, É a defesa isso? prévia é feita para o órgão executivo rodoviário. O Tá. recurso da penalidade é feito para a Jari. Então, a Jari não aprecia essa defesa prévia. A defesa prévia é feita pela autoridade de trânsito. Logicamente, a autoridade de trânsito é a autoridade máxima do órgão, não é ele que faz isso sozinho. Ele tem agentes que são delegados para exercer essa função, mas a defesa prévia é analisada ali pela autoridade de trânsito. Já o recurso contra a infração, depois que já virou penalidade, aí é apreciado pela Jari. Ah, entendi. Então eu vou esclarecer. Talvez tá claro para todo mundo, mas é o seguinte: quando é uma autuação, notificação, recorreu, vai ser o órgão que vai verificar ali aquele recurso. Isso, nesse momento você está fazendo uma defesa prévia. Defesa prévia é junto ao órgão. Virou uma penalidade, é junto à Jari. Ainda que você vai mandar sempre para o mesmo endereço que consta da sua notificação de autuação ou notificação de penalidade. Mas a apreciação é diferente, vai para caminhos diferentes. Entendi. Dali para dentro vai ser levado para outro setor. Interessante isso.
Tem alguma pergunta que você quer fazer? Não, eu tô, tipo... Foi o que eu falei, né? Cada dia que eu É vim aqui, o choque de informações. eu sempre aprendo muito. Então, às vezes eu fico um pouco quietinho só prestando atenção pra ver, sabe? Pra poder assimilar tudo. Então, perfeito. Bom, o nosso tempo ele já foi. Mas, Paulo, tem mais alguma coisa que você gostaria de pontuar aqui, que você acha que seria interessante a gente colocar para o gestor de frota? Olha, o gestor de frota, primeiro que recorra de todas as infrações. Apesar de, né, de quem está dentro de um órgão público ou quem está dentro de um órgão executivo rodoviário, a gente não deseja que cheguem lá recursos que não mereçam, que não tenham mérito, né? Que a pessoa sabe que errou. Sim. Você sabe que estava lá no excesso de velocidade, sabe que fez a conversão em local proibido, que estava trafegando pelo acostamento, ou estava com excesso de peso e tal. O ideal é que o gestor de frota Não tem que justificar o injustificável. Esse não seria o ideal. Mas é um direito. E aí, para o gestor de frota, a minha recomendação é que ele exerça esse direito. Quando ele se sentir injustiçado, e em alguns casos até porque numa eventual falha, né, do sistema, ele pode acabar sendo beneficiado, né? Por exemplo, num volume muito grande de recursos de infrações que não se observar o prazo, aquela infração pode acabar sendo anulada. Então, não deixa de ser digamos, uma oportunidade de você deixar de pagar uma multa, uma penalidade, usando uma sobrecarga do sistema. Sim. Ficou claro? Então, como gestor de frota, que eu vou falar como cidadão também, compensa. Recorrer das infrações é compensatório. E, estando certo ou não. É um direito, né? E eu não deixaria de exercer esse direito no lugar de um gestor de frota, né? Ter uma boa um bom acompanhamento, né? Você lida com frotas, você recebe 30, 40 infrações, notificações por semana. Isso aí dá um custo alto, né? Muita coisa. Então tem muitas dessas infrações que realmente merecem ser analisadas, lá um recurso. Uma avaliação. Eu recorreria de tudo no lugar do gestor de frota. Interessante, então é isso. Fica essa mensagem para você de alguém que tem a experiência, né? Que tem esse contato próximo, trabalhou nisso e tudo mais, e exerça seu direito, sabe? Às vezes tem alguns que, poxa, tá na conta da empresa e tudo mais, mas você precisa trazer resultados. Então, Exatamente. recorre e que você tenha sucesso, né, quando você estiver recorrendo. Daquilo também que, como a gente falou aqui, poxa, tem coisas que não dá para recorrer. É real, é verídico aquilo, né? Mas que você tenha bons resultados aí quando você estiver sofrendo uma injustiça. Tem umas coisas que a cidadania não sabe, que às vezes não tem como a cidadania saber, né? Por exemplo, os registradores de excesso de velocidade, eles têm que estar ali certificados pelo Inmetro. E às vezes aquela certificação está vencida, e às vezes até o aparelho não está funcionando corretamente. Então, para todos os efeitos, quando você recebe ali aqui uma notificação de infração de excesso de velocidade, o condutor ou o dono da frota até acredita que aquela infração foi cometida, mas às vezes não. Então, na dúvida, é por isso que eu recomendo que se recorra de tudo, e principalmente observando esses detalhes, né? Muitas vezes uma pessoa comum que não é versada aí na prática de recorrer de infrações, ele não sabe desses detalhes, mas são muitos detalhes. Por exemplo, não é legal, juridicamente falando, você instalar um radar onde você quer. O gestor público fala, vou pôr esse radar que eu acho lindo, porque aqui eu vou arrecadar bastante dinheiro, né? Nós tínhamos até um pardal, vamos chamar de pardal aqui, um registrador de conversão proibida aqui na Avenida
na Marginal, quando você iria entrar para a Avenida Tiradentes, ali, sabe, o centro de São Paulo, Sim. e a sinalização ela é muito ruim, é muito em cima do local, e quando você vê a sinalização, você já entrou, e todo mundo, aquilo é uma verdadeira arapuca, falar bem a verdade, né? Aquilo foi uma arapuca armada por alguma pessoa malvada, às vezes até com o intuito de arrecadar mesmo, a gente não sabe, né? A gente pressupõe que o gestor público, o administrador público, está sempre bem intencionado, mas pode acontecer de não estar bem intencionado. Então, o recurso de multa perante a Jari até dá essa possibilidade de corrigir uma injustiça. Às vezes a Jari, quando ela começa a receber muito recurso da mesma infração, do mesmo local ali, Sim. e todo mundo alegando a mesma coisa, olha, fui surpreendido, a sinalização não estava adequada, então a Jari tem a possibilidade de notificar, mandar um ofício para a autoridade de trânsito para que seja corrigida essa injustiça. Revertido. Então, daí por isso a minha recomendação de recorrer sempre. Show, show. Muita informação, muito bom. Não, muito bom. E vamos marcar aí um parte 2. Tem bastante coisa ainda que a gente pode tratar, não só sobre a Jari, né? Mas pela experiência que o Paulo tem, tantas coisas que ele já passou. Dá para abordarmos outros assuntos. Vai agregar bastante aí para os gestores. Total. Bom, infelizmente o nosso tempo já foi. Vou deixar você finalizar pra gente. Paulo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje. Se agregou muito no nosso conteúdo aqui, levou bastante conhecimento pro pessoal, tá? Você quer se despedir do pessoal aí, antes de eu encerrar? Um abraço a todos os operadores aí do transporte de cargas, aos gestores de frota, aos condutores, aos motoristas, os caminhoneiros, os transportadores autônomos, e que em nosso país procure cada vez mais valorizar o transportador de carga, né? Sim, Sem claro. caminhão ninguém... Não funciona. Não funciona. Isso mesmo. Não funciona. Show de bola, gente. Eu agradeço. Vou deixar a última palavra aí com o Guilherme, esse garoto bonito aí. Gestores, seguinte, se inscreve no canal, deixa seu like, faz seu comentário aí do que você achou sobre o episódio de hoje, compartilha de repente com um amigo de profissão, com a família, enfim, compartilha com todo mundo, tá? Isso é de graça, não paga, isso, ajuda muito no nosso trabalho, tá? Então é isso, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado, Paulo, mais uma vez, Nelson. Uma honra. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. E é isso. Valeu, Valeu. gente.